Um mafioso perturbado pelo próprio passado ganha a vida trabalhando como bartender. Enquanto tenta fugir de sua vida pregressa, ele encontra um cachorrinho numa lixeira. No início, ele nem liga para o animal, porém, rapidamente se dá conta de que o cachorrinho lhe dá um motivo para seguir em frente. E ele faz de tudo para defender o novo amigo quando ameaças começam a rondar a vida dos dois. Bob é um bartender aparentemente comum. Ele faz o seu trampo e não quer confusão. No entanto, antes de ficar atrás do balcão, ele era alguém completamente diferente. O trabalho dele era fazer algumas pessoas virarem saudade. Atormentado pelas coisas que fez no passado, Bob começou a ir para a igreja para tentar se redimir. Numa noite, enquanto volta para casa, ele escuta um som vindo de uma lixeira, abre e encontra um filhote de cachorrinho lá dentro. Bob pega o animalzinho e nesse momento uma mulher chamada Nádia vem caminhando, vindo dos fundos da casa dela. A Nádia está com uma expressão de medo e pergunta o que o Bob quer ali, achando que ele é alguém mal intencionado. Bob explica o que aconteceu e, para confirmar a história dele, Nádia pede o seguro social, que é tipo o RG aqui no Brasil. Após conferir o nome dele, a Nádia deixa ele entrar na sua casa. Lá dentro, os dois cuidam do cachorrinho e o Bob fica curioso e pergunta por que ela saiu da própria casa pela porta dos fundos e não pela porta da frente. A mulher responde que mora sozinha e precisa tomar precauções. Por isso, raramente abre a porta, já que não sabe quem pode estar do outro lado. O cachorrinho está ferido e, após cuidar dos ferimentos dele, a Nádia fala para Bob levar ele e criar, porque ela não tem tempo, pois fica o dia todo no trampo. Bob responde que também não pode cuidar do cachorrinho, pois não tem ideia de como fazer isso. Em dúvida, ele pede 2 dias para pensar melhor. Bob volta para o seu trampo e lá ele conversa com Marv, o seu colega de trabalho. Bob pergunta para Marv se ele seria um bom dono para um cachorro, mas Marv responde que Bob não é bem o que um cachorrinho precisa. Depois de bater papo, os dois voltam a trabalhar e no meio do expediente 2 pessoas mascaradas aparecem, exigindo o dinheiro do bar. Eles apontam a quadrada para Marv e é nesse momento que o Bob olha para o braço de um deles e vê um relógio parado, marcando 6:30. Esse detalhe fica gravado na mente de Bob. A ação termina e as 2 pessoas vão embora. Bob e Marv não sofrem nada, mas um dos garçons fica ferido. Bob chama a ambulância e assim que o veículo chega, ele conta para as autoridades que uma dos meliantes está com um relógio parado no pulso. Mais tarde, Bob vai para a igreja de novo e lá ele olha para os lados e vê várias figuras religiosas e alguns cães junto delas. Depois dessa visita ao lugar religioso, Bob fica pensativo e vai direto para a casa de Nádia. Lá, ele fala para a mulher que decidiu adotar o cãozinho, ao invés de levar ele para um abrigo. Com o cãozinho sob a sua tutela, Bob vai direto para uma lojinha comprar uns itens próprios para pet. Como não sabe como cuidar do novo companheiro, ele pede a ajuda de Nádia. Lá na lojinha de pets, o cãozinho ganha vários presentes e até uma coleirinha personalizada com o seu nome, que é Rocco, a partir daquele momento. Enquanto estão na lojinha, Bob e Nádia nem se dão conta de que tem um cara observando eles do lado de fora. Enquanto Bob cuida do Rocco, Marv conversa com um cara que foi um dos homens que invadiu o bar. Acontece que o Marv está mancomunado com os caras que invadiram o lugar. Foi ele mesmo quem planejou tudo, porque precisava do dinheiro para pagar umas dívidas de jogo. Marv está irritado e dá um esporro no cara, porque um dos garçons foi ferido, e isso atraiu a polícia até o local. E Marv e Bob são visitados por Chovka, que é o dono do bar. Chovka é um cara perigoso e nem faz questão de esconder isso. Ele vai até os funcionários do bar e fala que é melhor o dinheiro dele aparecer logo, senão eles é quem vão pagar pelo incidente. Chovka deixa o seu aviso e mete o pé. Bob segue a sua vida e começa a passar muito tempo com Rocco, treinando o doguinho e levando ele para passear. E a Nádia se aproxima dos dois. Ela propõe ao Bob cuidar do Rocco
quando ele estiver no trampo, e ele aceita. Bob e Nadia se tornam mais próximos. E numa tarde, assim que Nadia vai para casa, um homem chamado Eric se aproxima de Bob e fica encarando ele e seu cachorro de uma forma debochada. Ele elogia Rocco e se afasta, o que deixa o Bob muito desconfiado. Mais tarde, Eric vai à casa de Bob e quando entra, ele se apresenta como o verdadeiro dono de Rocco. Ele até mostra um papel que, segundo ele, é um certificado de adoção do cachorro. Eric avisa para Bob que pode acusar ele de ter sequestrado seu cachorro e que ele vai fazer isso, a não ser que Bob pague em uma semana a quantia de $10.000. Após fazer essa ameaça, Eric vai em direção à porta da casa. Mas antes de sair, ele pega um guarda-chuva que está em cima do armário de Bob e fala que vai levar o objeto e que ele pode levar o Rocco com a mesma facilidade, se não conseguir a grana. No dia seguinte, no trampo, enquanto Marv e Bob levam o lixo do bar para os fundos, eles percebem uma sacola suspeita pendurada na cerca. Bob pega a sacola, abre e os dois levam um susto quando olham o seu conteúdo. Um braço com um relógio parado e a quantia de dinheiro que foi levada do bar dias antes. Marv fica desesperado porque ele conhece os caras que invadiram o local e sabe que aquilo significa que deu ruim pro lado dele. Por isso, Marv fala para Bob se livrar daquilo antes que a polícia apareça. No entanto, Bob acha melhor verificar e leva o braço para dentro do bar. Lá, Bob pega um papel filme e enrola o presente de grego que encontrou na sacola. Enquanto ele está fazendo o seu melhor para disfarçar aquilo, Eric entra no bar, do nada, e pede uma bebida. Agoniado para o cara ir embora logo, Marv responde que o bar ainda não está aberto e Eric vai embora. Nesse pouco tempo que ficou ali, Eric nem percebeu o que Bob estava fazendo. Bob enrola tudo no papel filme e Marv fala para ele levar aquilo para o porto e é o que o Bob faz. Para disfarçar, ele leva o Rocco junto. No porto, ele fica jogando vários brinquedinhos para o cãozinho ir buscar e num determinado momento ele atira o braço no mar. Imediatamente o detetive de polícia que está investigando o caso do bar chega e vai falar com Bob. Por um momento parece que ele viu tudo, mas ele puxa assunto falando de outra pessoa, do Eric. O detetive fala que desconfia que o Eric fez umas pessoas virarem saudade. Porém, como não conseguiu provar, o cara foi solto. Essa história tá tensa e ainda vai te surpreender. Mas, antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal para dar aquela força. Após bater papo com o policial, Bob volta pro bar. À noite, Marv se encontra com o outro cara que invadiu o bar, e ele tá muito agitado depois do que aconteceu com seu comparsa. Ele entra no carro e Marv dirige e fala que pode oferecer um trampo para ele no bar, para não levantar suspeitas para a polícia. Porém, o cara nem quer saber, ele quer ir embora o mais rápido possível e para um lugar longe e não aceita nenhuma ideia que Marv dá. Sendo assim, Marv faz o cara virar saudade. Marv só fica ali tempo suficiente para se certificar de que ninguém viu o que ele fez. Em seguida, ele acelera para longe dali. No dia seguinte, o Bob vai para a casa da Nadia deixar o Rocco, porque ele está indo trabalhar e aproveita para contar sobre o Eric, o cara esquisito que foi na sua casa e falou que era o dono do Rocco. Assim que escuta o nome do cara, o semblante de Nadia muda e ela aparenta medo. O Bob percebe e pergunta para ela o que foi e se ela conhece o Eric. Ela conta que Eric é o seu ex-namorado e que eles tiveram um relacionamento horrível no qual ele foi péssimo com ela. Nadia tem trauma desse namoro e passa a noite falando com o Bob, o qual também fala da sua vida. Eles conversam até o amanhecer e quando já tá clareando, Nadia agradece a ele pela noite agradável. Bob volta para casa felizão, porque ele também gostou muito da companhia de Nadia, mas seu sorriso some assim que ele olha para o guarda-chuva no seu armário. Ele sabe que foi o Eric quem levou o item de volta, então ele decide acabar com a palhaçada. Bob vai na casa de Eric perguntar qual é o problema dele e Eric fala que escolheu chantagear Bob porque viu ele junto com a Nadia. Eric fala que ainda ama ela. Para provocar Bob, Eric fala que é melhor ele pagar
logo, senão ele vai pegar o Rocco e vai deixar ele em maus lençóis, igual no dia em que Bob o encontrou na lixeira. Bob fica bolado ao saber que Eric maltratou o cãozinho, mas se controla e fala que vai pagar o dinheiro que ele quer. Marv começa a faltar vários dias no trabalho e Bob vai visitar ele. Marv fala que está doente, mas Bob vê que é mentira porque ele está bebendo no sofá de casa. Insistindo que está mal, Marv fala para Bob que ele vai precisar cuidar da lavagem do dinheiro sozinho, já que ele ainda vai estar em casa se recuperando. Bob decide abrir o jogo e pergunta para Marv se ele está planejando pegar o dinheiro de Shovka de novo. Marv fica surpreso porque o colega já sabia, há muito tempo, que ele tinha orquestrado todo o esquema. Após revelar que ele já sabia a verdade, Bob alerta Marv que aquilo não é uma boa ideia, que ele conseguiu escapar das garras de Shovka na primeira vez, mas que não vai ter a mesma chance se armar contra ele de novo. Apesar dos avisos de Bob, Marv não desiste. Como decidiu seguir com o plano, ele se encontra com Eric num bar. Marv quer novos comparsas para o novo esquema, por isso escolheu Eric, que já foi preso uma vez. Ele explica o plano e Eric aceita na hora. Após a conversa com Marv, Eric vai ver Nadia e invade a casa da mulher. Quando entra, ela se assusta ao ver Eric sentado à mesa. Ele fala que ainda ama ela e que a quer de volta. No início, Eric é gentil, mas assim que Nadia nega reatar o namoro, ele ameaça ela. Como tem muito medo do ex-namorado, Nadia vai pro bar com ele, à força. A intenção de Eric é que Bob veja os dois juntos e fique magoado. No bar, Bob vê a cena e se sente muito mal, mas nem tem tempo de pensar nisso porque está cuidando do dinheiro do dono do bar. Assim que Eric vai ao banheiro, Nadia se aproxima do balcão e fala para Bob que Eric deu um apavoro nela. Eric volta do banheiro e fica no balcão também. Bob dá para ele o dinheiro que ele pediu e Eric fica contando o valor. Enquanto Eric conta, Bob revela que conheceu um jovem anos atrás, que ele sumiu e que sabe que foi Eric quem tirou a vida dele. Eric nem tenta negar, ele fala que foi ele mesmo, o que desperta a fúria que estava adormecida em Bob. Ele tira uma quadrada do bolso e dispara várias vezes contra Eric. Nadia vê tudo, fica assustada, mas fala para Bob que não vai contar o que viu a ninguém. Após isso, ela volta para casa. Nos fundos do bar, Bob cuida do corpo de Eric, enquanto, do lado de fora, o Marv perde a vida pelas mãos de seu comparsa. Acontece que Shovka já sabia que Marv iria tentar pegar a grana, por isso armou tudo aquilo, aquela suposta lavagem de dinheiro, para dar um fim nele. Agora que Marv partiu, Bob é promovido a gerente do bar. Bob passa a cuidar do bar, mas está triste porque Marv se foi. Num certo dia de trabalho, o detetive da polícia vai falar com Bob de novo e dá suas condolências por Marv. Antes de ir embora, o detetive cochicha no ouvido de Bob e fala que sabe que foi ele quem deu um fim no Eric. No entanto, novamente, ele não pode provar. Assim que termina o expediente, Bob leva o Rocco para dar um passeio e os dois vão para a casa de Nadia. Lá, Bob pede para Nadia te dar outra chance, ou mandar ele embora para sempre, e que se ela quiser que ele vá embora, basta dizer. Nadia pensa durante alguns segundos, então responde para ele esperar que ela vai colocar um casaco. Ela entra em casa e Bob e Rocco ficam esperando ela do lado de fora. Bob fica tenso durante alguns segundos, mas então sorri e conseguimos ouvir os passos dela, voltando para fora de casa e indo em direção a ele. Bom, essa foi a minha análise do filme The Drop, de 2014. Comenta o que achou dessa história e se quer ver mais filmes como este por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.